Se você trabalha com React Native e quer levar o seu código, o seu projeto para o próximo nível, você precisa conhecer essas 8 bibliotecas que eu vou te apresentar aqui. Pode ter certeza que elas serão um game changer. Talvez você já conheça alguma delas, mas eu tenho certeza que pelo menos uma ou duas vai ser uma novidade, e quando você aplicar no seu projeto, você vai ver ganho de produtividade, você vai escrever código mais limpo, vai ser mais fácil de testar e você vai entregar código com mais qualidade. Mas antes da gente começar, um recado super especial. Se você estiver assistindo esse vídeo em novembro de 2025, saiba que a gente está com uma promoção super especial no profissional React Native. R$300 de desconto para você ter acesso a mais de 70 horas de aula. Tanto React Native CLI quanto Expos. Você vai aprender a escrever testes automatizados, CI/CD com GitHub Action, Fastlane, você vai aprender EAS, você vai aprender o build, você vai aprender EAS Update, você vai aprender a publicar os apps na loja Android, iOS, gerenciamento de estados com a Stack, com os stands, push notification, TypeScript avançado, design system, formulários e tudo que você precisa para trabalhar profissionalmente com React Native. Essa é uma oferta especial, válida somente agora no mês de novembro de 2025, então acessa o link na descrição e não perca essa oportunidade. E a primeira biblioteca que você precisa conhecer e utilizar é a Flash List. Não é a Flat List que já vem com React Native, é a Flash List, que é uma biblioteca criada pelo time da Shopify. Para quem não sabe, Shopify é uma das principais empresas aí do mercado que contribuem para o ecossistema do React Native, e eles criaram uma versão mais otimizada da Flat List, né, que consegue ser até 5 vezes mais rápida do que a Flat List tradicional. Ela é muito fácil de utilizar, a API ela é muito próxima, né, você vai utilizar render item, data, todas as propriedades que você tem na Flat List, com algumas coisinhas ali a mais, e o que eles fizeram basicamente foi reconstruir, digamos assim, um mecanismo interno, e isso vai deixar as suas listas, principalmente se você tiver listas longas com imagens, muito mais performáticas, tá bom? Então, se você estiver tendo problema de performance aí com essas listas, testa a Flash List, porque com certeza isso vai te ajudar. Biblioteca número 2, a React Native MMKV, que é uma biblioteca de storage que veio como uma alternativa à tradicional Async Storage. E o que tem de legal nessa MMKV é o seguinte, ela é muito mais performática, mas assim, muito mais performática mesmo, né? Você consegue acessar o seu storage até 20 vezes mais rápido do que, por exemplo, com Async Storage. E uma dessas implicações, né, de você conseguir acessar tão rápido assim o seu storage, é que a MMKV ela é uma biblioteca síncrona, ou seja, quando você está acessando o valor do storage, você não precisa lidar com promises, com aquele famoso async await, né, que vai deixar o seu código um pouco mais complicado. Você consegue acessar um valor no seu storage ou armazenar um valor no seu storage, assim como você chama uma função qualquer ali no seu projeto, tá bom? Então isso faz toda a diferença, vai deixar o seu código mais performático e mais simples. Biblioteca número 3, a React Native Reanimated. Muitos de vocês já devem ter utilizado animação em React Native em algum momento, talvez a API é nativa ali que já vem com React Native, mas você precisa conhecer e explorar mais a React Native Reanimated. Além dela ter se tornado o padrão de mercado para animações, ela trouxe algumas novidades nas últimas versões muito interessantes, né? Além da performance, né, de você conseguir rodar animações ali na thread nativa, o que vai deixar a sua animação bem fluida e performática. Na última versão, a Reanimated, ela trouxe animações, né, CSS-like, ou seja, parecida com aquelas animações CSS que você cria ali na web. Então, a API, a forma de utilizar, está muito mais simples e muito mais próxima do que a gente utiliza ali na web com CSS, tá bom? Então, se você não escreveu animações ainda com a Reanimated, você precisa testar essa biblioteca, porque com certeza vai ser um game changer no seu projeto. Biblioteca número 4, essa é outra biblioteca da Shopify, o nome dela é Restyle, e ela é uma biblioteca bem simples e que às vezes as pessoas não entendem muito bem para que ela serve, porque ela é uma biblioteca muito simples, ela é muito leve e ela não tem muitas atualizações, não tem muita versão, porque a biblioteca ela está finalizada, ela tem um objetivo específico e ela cumpre esse objetivo muito bem, que é ajudar você a criar a sua própria biblioteca de componentes. Então a Restyle ela é uma biblioteca desenhada para ajudar você a criar a sua própria biblioteca de componentes através de um design system, né? Ou seja, você consegue manter as suas cores de tema, os seus espaçamentos, tudo que envolve, né, o que a gente chama de design system ali de forma consistente, né? E todos os seus componentes terem acesso a essas propriedades. Então você consegue criar, por exemplo, variantes ali de texto, né, de parágrafo, de título, coisas desse tipo, de uma forma muito fácil. Então se você trabalha, né, em projeto onde seus designs aí são muito exigentes, onde você tem que seguir sempre o padrão ali certinho, a Restyle vai te ajudar muito com isso. Biblioteca número 5, e na verdade essa é uma combinação de duas bibliotecas, tá? A gente utiliza elas juntas geralmente, que é a React Rook Form e a Zod, que são duas bibliotecas que juntas
permitem você criar formulários de forma mais simples, né? Desde formulários pequenos até formulários mais complexos, com tudo que tem direito, tá? Todo o gerenciamento de estado, validação, cada uma ali tem a sua função. Então o Zod, ele cuida mais do que a gente chama de a definição de esquema, e a gente consegue fazer umas validações ali bem interessantes. Você já tem algumas validações prontas também. E a React Hook Form, ela cuida ali do estado do seu formulário. Então, hoje em dia, para mim, qualquer projeto, seja na web com React ou React Native, eu sempre utilizo a React Hook Form e a Zod para me ajudar com isso. Biblioteca número 6. Essa aqui é a minha favorita. Eu sou super fã. Já cheguei até a patrocinar o autor dessa biblioteca por um tempo, de tanto que eu gosto dela. E ela mudou a forma como a gente enxerga, né, a conexão do nosso app, do nosso front-end com mecanismos externos, né, com o servidor, com a nossa API ou até mesmo com o banco de dados local. Essa biblioteca é a TanStack Query, né, antigamente chamada de React Query. E o que ela trouxe pra gente de tão especial, né, na minha opinião, foram duas coisas, tá bom? A primeira coisa, ela conseguiu abstrair muita coisa do que a gente fazia ali na mão, né, gerenciar estados de load, gerenciar estados de erro e fazer a sincronização dos dados externos no servidor com o nosso dado local. Então, a TanStack Query, ela tem uma camada de cache muito inteligente que já traz muita coisa ali pra gente. A gente consegue também acessar essa camada de cache e, por exemplo, a gente consegue já, uma vez que você carrega uma lista, já deixar aquilo ali no cache. Então, se o usuário precisar acessar aquela lista novamente, você não precisa chamar a API, ou se você precisar chamar a API, a gente mostra primeiro que está no cache. Então, o usuário não tem mais aquele estado de load, enquanto a própria TanStack, ela vai atualizando tudo ali no background. Então, assim, toda a dificuldade que você imaginar ali que você pode ter, né, nisso que a gente chama de state server, né, ou seja, um estado ali que está no servidor, a TanStack, ela vai resolver de uma forma muito performática para você. Número 7 é a ZooStand, que é uma biblioteca para gerenciamento de estados também, mais focada aqui no estado local da sua aplicação, né? Se a gente pensar na parte externa ali que a gente faz com a TanStack. Ela é uma biblioteca interessante porque eu diria que se você utiliza a TanStack no seu projeto, bom, 90% dos casos de uso que você teria para utilizar uma biblioteca como, por exemplo, o Redux, ela não é mais necessária. Mas, ainda assim, em algum momento ali, você vai precisar, para algumas coisas bem específicas, gerenciar um estado global local. E aí que a ZooStand, ela entra, tá? Porque hoje em dia você pode, por exemplo, utilizar o próprio React Context para gerenciar o estado global, mas às vezes você quer algo um pouquinho mais robusto, mas você não quer ter que lidar com toda aquela carga que é utilizar uma biblioteca como, por exemplo, o Redux, né? Que é uma biblioteca mais pesada, digamos assim, mais complexa de se utilizar. Então a ZooStand, ela entra justamente aí para cumprir esse papel de ser uma biblioteca que tem uma API simples, porém ela é muito performática e ela serve também para casos mais complexos. Então você não precisa utilizar a React Context nem o Redux, ela vai resolver o seu problema. Biblioteca número 8 é a React Native Testing Library. Se você não escreve testes no React Native, você tá ficando para trás. Inclusive, tem aqui no canal um curso completo, super atualizado, criado agora em 2025 sobre testes no React Native. Eu vou deixar o link aqui se você quiser acessar e aprender mais a utilizar essa biblioteca, tá bom? O mais legal, o mais interessante da React Native Testing Library é que ela trouxe um novo conceito, uma nova forma de a gente enxergar testes no front-end, que é a gente tirar o foco dos testes do detalhe de implementação e a gente testar de fato como o usuário utiliza na nossa aplicação. Ah, Lucas, mas o que isso quer dizer? Bom, o seu usuário, ele não se importa se o seu user effect está sendo executado ou se o seu state tem o valor X e Y. Ele se importa quando ele clica um botão, se o que ele espera que apareça ali na tela depois de clicar aquele botão, de fato apareça. Então a React Native Testing Library, ela ajuda a gente a testar o app mais do ponto de vista do usuário. Isso é um game changer porque traz muito mais confiança pra gente no dia a dia. E se você quiser aprender a utilizar mais essas bibliotecas e outras ferramentas que você vai precisar no dia a dia para trabalhar de forma profissional com React Native, não deixe de conferir o meu treinamento profissional React Native. Como eu falei, se você estiver assistindo esse vídeo em novembro de 2025, a gente está com uma promoção super especial agora na Black Friday. E se você quiser também acessar somente o nosso curso de Expo, talvez você só queira aprender Expo ou não tem tempo para ver todo o curso de CLI, a gente também tem uma oferta super especial para quem acessar somente o curso de Expo, tá bom? Link aqui na descrição, vai lá, dá uma conferida porque tá valendo super a pena. Por esse vídeo é isso, muito obrigado e até a próxima.